Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como havia anunciado mais cedo, nós então teremos nosso culto hoje, que será um culto diferente, culto online, e também gostaria de trazer uma mensagem diferente da mensagem que eu tenho trabalhado às quintas. Hoje nós deixaremos um pouco de lado a exposição na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas para trazer uma mensagem de consolo, de conforto nessa hora tão difícil que a igreja está enfrentando. Para isso eu gostaria de convidar você para nós lermos uma parte do texto que nós iremos trabalhar nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, onde iremos fazer uma leitura, parte deste capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Vamos orar neste momento. Pai de amor, Pai eterno, nós estamos diante de Ti nesta noite e queremos ouvir a palavra do Senhor, que ela fale aos nossos corações. Nós precisamos, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas entregamos tudo ao Senhor, porque nós sabemos que as Tuas misericórdias não têm fim. As Tuas misericórdias são infinitas, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Queremos que a Tua graça, Deus, seja sobreabundante sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que esperam no Senhor, porque como diz a Tua palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pai de amor, fala conosco nessa noite, edifica Teu povo para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, neste momento, gostaria de convidá-los a ouvir também 2 hinos de adoração ao Senhor, que possam falar aos seus corações antes de nós entrarmos na palavra do Senhor. Prestem bastante atenção nas letras desses hinos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Hoje eu acordei me sentindo só. Meu Deus, tenha dó de mim. Tô aqui sem saber pra onde ir. Tá legal, tá tudo down. Não consigo mais te ouvir. Hoje não tô nada bem. Vejo tudo embaçado, tudo nebuloso ao meu redor. Por favor, tenha paciência. O caminho é estreito, eu tô na contramão. Você é a pessoa certa. Vou esvaziar o meu porão, jogar fora tudo que não é teu.
Muitas vezes nós estamos nos sentindo só, nos sentindo pó, nós nos sentimos desprotegidos e nesses momentos estamos tão preocupados porque estamos realmente passando por um momento tão difícil. Todos estamos passando por este momento tão difícil. Há uma preocupação muito grande porque nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar principalmente dos mais vulneráveis, dos idosos, dos enfermos. Estamos diante de uma pandemia. A situação não é fácil. Eu estou lendo muito a respeito disso, estou buscando informações em alguns sites que são sites seguros, sites que não são obras de homens, não são fake news, são sites realmente de grande responsabilidade. Eu gosto especificamente de um site jornalístico que não é tendencioso nem para um lado nem para o outro, que é o BBC News, e eu confio muito nesse site, e ele traz realmente informações muito seguras, de fontes seguras, fontes científicas. E uma das preocupações que tem chegado a nós hoje, que completa exatamente dia 26 de março, completa um mês da chegada deste vírus no Brasil, do primeiro caso. E aí eu estava olhando um gráfico e isso chama atenção para o perigo deste vírus. Há um mês iniciou o primeiro caso. Quando comparado a países como Estados Unidos e Itália, onde tem crescido o número de casos e também de mortes por causa desse vírus, a gente tem que ser muito cuidadoso. Porque a gente pensa, não há tantas mortes assim. Não. Um mês nós já temos hoje, o último dado que eu li hoje à tarde, 63 mortes no Brasil. Você sabia que quando completou um mês do primeiro caso nos Estados Unidos, simplesmente não havia nenhum caso de morte, nenhuma morte, era zero. Na Itália apenas 29, quando completou um mês, apenas 29 mortes. Hoje na Itália são mais de 8.000 mortes, Estados Unidos mais de 1.000 mortes. Então, portanto, nós precisamos estar atentos. Mas existe uma preocupação também, a fome, a miséria que pode se espalhar, a questão econômica é realmente algo sério. Nós temos que pensar, por exemplo, nas pessoas vulneráveis. Os grandes empresários talvez não estejam tão preocupados porque têm recursos guardados, as grandes empresas, mas as pequenas empresas, os pequenos negociantes, os microempresários, os pequenos empreendedores, os autônomos. Tem pessoas que não têm o que comer hoje porque viviam assim, vendiam pastel hoje, alguns pastéis hoje para comer amanhã e agora. Então, todos estão preocupados em relação a isso, nós precisamos ter equilíbrio em tudo isso. E no meio de toda essa preocupação e essa angústia, as pessoas às vezes discutem e levam para muitos outros lados, questões de ideologia política e tudo mais, nós não vamos tratar disso. Nós queremos trazer uma palavra que traga consolo a nós. E eu gostaria de chamar a atenção para o texto que nós lemos, pois aqui em Isaías 40 há exatamente um consolo. O capítulo 40 ele traz uma mensagem de esperança para aquela nação que já estava passando por momentos difíceis. A nação de Israel estava no aguardo de que algo novo pudesse surgir depois de tantas lutas, de tantos sofrimentos, de tantos transtornos que aquela nação já viveu. A palavra do Senhor vem, Isaías diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, palavra do próprio Deus. Traz uma palavra ao coração daquele povo e diz: olha, já é fim do tempo da sua milícia. Aqui também nós vemos já uma profecia em relação ao profeta, o último dos profetas, que veio para anunciar a vinda do Messias, o João Batista. Veja a referência no versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Aqui é uma mensagem de esperança para a nação. E olha como Deus fala de forma tão terna à nação de Israel. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares cabrosos aplanados. Ou seja, Deus está dizendo que aqueles que são altivos serão rebaixados, os que são baixos serão elevados. Os humildes serão exaltados e exaltados serão humilhados. Era uma esperança para aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam sendo rejeitados. Mas há uma palavra também forte para nós, quando o Senhor diz assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que o homem precisa ter esperança em Deus. O homem não pode ter esperança no homem. O ser humano não pode ter esperança em seres humanos, na força da humanidade, na força daqueles que acreditam ser alguém. Sabe por quê? Porque o homem simplesmente ele passa como a erva. Você já parou para pensar nisso? O homem passa como a flor da erva. Você já parou para pensar nessa palavra? Nós sermos comparados à erva. Você olha para a erva que hoje está ali plantada, né? E daqui a pouco ela já seca. Não tem força, não tem durabilidade. Então não há esperança quando nós colocamos essa esperança no poder bélico, no poder político. Mas nós temos que colocar a esperança em Deus. Essa era a mensagem para a nação de Israel, para que a nação de Israel não colocasse a esperança nos seus reis e nem nas nações que pudessem socorrer. Olha o que o Senhor diz agora de forma tão terna à nação. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o versículo 10. O seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Mas olha o carinho das palavras do Senhor. Como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Olha o carinho do pastor com as suas ovelhas. Assim é Deus falando à nação de Israel. Mas nós podemos aplicar a nós. Quando nós esperamos no Senhor, nós também podemos ter certeza de que Ele nos guiará, nos carregará no colo, como se fôssemos seus filhinhos, suas ovelhinhas. Por que Deus pode fazer isso? Aí Isaías passa a explicar por que Deus pode fazer isso. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Balança de precisão é aquela balança sensível que pesava os pozinhos, né, os grãozinhos de ouro. E Deus, a comparação é que Deus, ele como se pegasse os montes, os outeiros para pesar em balança, ou seja, ele é tão poderoso que é como se essas coisas não fossem nada, e de fato não são. Olha, quem guiou o Espírito do Senhor, ele pergunta, ou como o seu conselheiro o ensinou? Deus é sábio, soberano, ele não precisa de ser ensinado, ele não precisa de ninguém lhe guiar, ele sabe de todas as coisas. Mas com quem tomou-lhe conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade, na vereda, aliás, do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como o pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ou seja, as nações que estavam ameaçando Israel
que eram realmente algo, né? Temos realmente algo que vai nos destruir. Hoje nós temos um inimigo invisível. Não são nações, não é o poder bélico, mas é um inimigo invisível a olho nu. Nem mesmo microscópios comuns podem ser vistos, mas apenas os microscópios eletrônicos podem ver parte deste coronavírus que tem infectado, causado tanto sofrimento e preocupação, angústia, pavor e até pânico. Mas, se as nações são consideradas para Deus como um pó ou como um pingo, né? Um pó fino, um pingo de um balde, o que seria esse vírus? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ou seja, os inimigos de Israel não eram nada perante Deus. Os nossos inimigos, o maior de todos os inimigos, nem mesmo esses inimigos invisíveis, eles não são nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Por quê? Porque o nosso Deus é o verdadeiro, único Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Quem é esse Deus? Veja aí, versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, de cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Deus é o Criador, nós somos apenas como que gafanhotos. Pai, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Então os poderosos, entre aspas, deste mundo, não são poderosos, não chegam a ser nada perante o nosso Deus. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. É o próprio Deus que está questionando. A quem me comparareis? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Eu gosto dessa parte. Porque segundo os cientistas, os astrônomos, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias e nos desertos da Terra. Existem sextilhões de estrelas. Ninguém pode contar. Claro que Isaías não estava escrevendo aqui uma tese de astronomia, o objetivo dele não era ensinar-nos astronomia e nada sobre estrelas, nem nomes de estrelas. Ele estava, na verdade, trazendo um consolo. Mas é interessante que o texto diz aqui, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ou seja, nosso Deus conhece cada uma dessas sextilhões de estrelas. A humanidade nem chega perto dessa quantidade, não é? E aí ele pergunta, olha a pergunta, por que, pois, dizes, ó Jacó, né? Ele está se referindo ao seu povo. E falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eles perguntam,
olha, Deus se esqueceu de mim, Deus não conhece os meus direitos, Ele passou despercebido, Ele está encoberto, Deus não sabe o que está acontecendo comigo, Deus não sabe o que está acontecendo conosco. Como? Se Deus conhece cada uma das sextilhões de estrelas pelo nome, Ele não sabe o seu nome? Ele não sabe o que você está passando? Ele não sabe a angústia do seu coração? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Ele está perguntando isso porque ele não se cansa, ele conhece, ele não está cansado que eu não consigo saber o que está acontecendo com o Pedro, porque eu estou preocupado com o João, eu estou preocupado com essa nação e eu me esqueci dessa, eu estou preocupado com o meu povo deste lado. E não, ele não se cansa e não se fatiga, ele conhece todos, sabe de todas as lutas, todas as provações de cada um daqueles que o temem. Ele não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ou seja, todo conhecimento, entendimento de Deus, ninguém pode esquadrinhar, ninguém pode saber onde está o limite, porque não há limite, não há limites para o entendimento de Deus. Ele conhece cada uma das nossas lutas, cada uma das nossas dificuldades, Ele conhece cada um de nós. Por isso o salmista, quando ele escreve o Salmo 139, ele diz que ninguém pode se ocultar. Tu me sondas e me conheces, sabes o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece cada uma das nossas decisões, das nossas ações e até mesmo dos nossos pensamentos. Ele conhece a nossa dor e o nosso sofrimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado? Você perdeu o seu vigor? Ele te faz forte, Ele multiplica as suas forças. Olha que interessante essa parte, finalzinho. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Sabe, hoje a ideia é que todos os jovens que são atletas, eles são mais resistentes, eles não vão se contaminar, eles não vão vão cair, não vão morrer, não vão perecer, porque eles têm a força está nos jovens, porque eles estão na academia, eles estão se exercitando, eles se alimentam melhor, eles têm maiores recursos. Bom, tudo isso é muito bom, os jovens realmente é bom que eles se alimentem bem, que ele vá à academia, que ele se exercite, mas, sabe, jovens também se cansam e se fatigam. Moços, exausto caem. Mais uma vez que Deus está falando, o homem erra. Pode ser atleta, pode ser jovem, pode ser forte, pode ser vigoroso. Não está na força do homem, não está na força da juventude. Onde está a força? Concluindo, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor é que renovam as suas forças. Mais uma vez, a palavra do Senhor está dizendo: a força está no Senhor, não está em nós mesmos, não está no homem, não está em nosso vigor e nem na nossa capacidade, está no Senhor, os que esperam no Senhor. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer então que aqueles que esperam no Senhor não vão adoecer? Não, eu não disse isso. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, são forças espirituais, porque nós estamos falando de um consolo espiritual, nós estamos falando de alguém que veio para nos dar a vida, mas a vida não é essa vida aqui. Essa vida todos nós já recebemos ao nascer. Mas Ele não é apenas o nosso Criador, Ele é o nosso Criador e também o nosso Redentor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque esperam no Senhor. Confiam no Senhor, não confiam em si mesmos. E na força do Senhor eles vão se manter de pé. É na força do Senhor que eles vão continuar. E mesmo que este corpo se apodreça, mesmo que este corpo se corrompa, como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, ainda que o nosso homem ali interior ele venha se corromper, ainda que o nosso homem, aí a nossa carne ela venha se corromper. Mas como diz lá na primeira carta, no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que tudo que for corruptível será revestido de incorruptibilidade. Hoje nós estamos suscetíveis, mas a nossa esperança não está aqui. Estamos orando e cremos que Deus é poderoso para fazer com que a vacina seja descoberta, assim como foi descoberta a vacina para o H1N1, possa ser descoberta também para esse outro vírus, né? Que é o SARS-CoV-2, que provoca essa doença, o Covid-19. Pode, eu creio que Deus irá fazer isso. E também Ele irá dar condições para que medicamentos possam tratar os enfermos. Mas se porventura formos acometidos e partirmos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Os que esperam no Senhor esperam não nessa vida, mas na vida eterna. Os que esperam no Senhor esperam na graça, na força que está em Cristo Jesus, que lá na cruz derramou o seu sangue para nos dar a vida eterna. Essa é a verdadeira esperança. Todos temos que estar prontos para encontrar com o Senhor. Não é um momento de desespero, é um momento de vigilância e de oração, mas também é um momento de esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para você nessa noite. Confie e descanse na graça do Senhor e no poder do Senhor, porque Ele é aquele que estende as suas mãos sobre nós e cuida de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por este momento tão importante de falarmos da Tua Palavra e encontrarmos, ó Deus, consolo na Palavra do Senhor para os nossos corações. A certeza de que o Senhor cuida de nós. A certeza de que tudo um dia irá passar. Mas este mundo é passageiro mesmo. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e que o Senhor nos dê fé suficiente para encararmos todas as nossas lutas, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias e termos a esperança e a fé de que o Senhor é aquele que conhece cada uma das estrelas e conhece cada um de nós também. Conhece pelo nome, nome e sobrenome. E nos conhece tão profundamente mais do que nós mesmos. O Senhor conhece a cada um de nós e o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Assim como conhece cada um dos nossos irmãos aí, melhor do que eles mesmos. E que o Senhor possa trazer conforto a cada um, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.